pessoal, Dr. Fabiano Web de Uberaba, eu sou oftalmologista e há praticamente um ano eu venho estudando sobre o comportamento do coronavírus. E acredito que a gente esteja vivendo um momento desafiador por causa dessa nova variante do coronavírus. E essa variante nada mais é do que uma mutação, do que uma modificação do vírus. E quais os sinais de alerta que a gente pode tentar perceber para saber se a nossa cidade está sendo acometida por essa variante? Um dos primeiros sinais de alerta é o surto de hospitalização e o aumento expressivo no número de mortes. Um outro sinal de alerta são evidências de reinfecção, alterações nas faixas etárias da doença, cometendo pacientes adultos jovens sendo hospitalizados, entubados, internados, mudança de sintoma e também gravidade da doença. E é muito comum também várias pessoas da mesma família se infectarem. No coronavírus antigo, vamos dizer assim, às vezes uma pessoa da família pegava e as outras não. Hoje, praticamente, com a nova variante, praticamente todas as pessoas da família podem desenvolver a doença. E quais as características dessa nova variante do coronavírus? Primeiro que é o alto potencial de transmissibilidade, que é 30 a 50% maior do que o vírus original. Ou seja, nós precisamos de uma quantidade menor de vírus para que a gente possa ser infectado. E as variantes são 3 vezes mais contagiosas, o que explica as altas taxas de mortes e hospitalização. E como que a gente pode segurar essa propagação dessa nova variante? Eu acredito que a gente não tem mais dúvida, a ciência não tem mais dúvida, de que a principal forma de contágio seja através das gotículas de saliva expelidas quando a gente fala. Por isso a importância da máscara. Mas isso parece óbvio, não? Ao usar máscara eu vou impedir a transmissão ou a contaminação. Não é tão simples assim. Quando se fala em máscaras, 2 pontos são fundamentais. Primeiro é a capacidade da máscara em filtrar partículas. E segundo é o ajuste da máscara no rosto. Nós estamos vivendo um momento complicado porque essa nova variante ela está colocando em xeque as máscaras fabricadas em casa, ou as máscaras de pano caseira. Parece que essas máscaras não são tão eficazes na prevenção dessa nova variante. Em relação à capacidade de filtrar partículas, hoje já se sabe que as máscaras de panos com duas camadas, elas filtram aproximadamente 60% do vírus. Máscara com 3 camadas, em torno de 70%. Máscaras cirúrgicas de 80% a 90%. E a melhor máscara que existe no mercado para evitar a contaminação, para filtrar a maior quantidade de partículas, é a N95. O CDC americano, que é o Centers for Disease Control, sugeriu a utilização de 2 máscaras essa semana para chegar a uma proteção em torno de 95%. O CDC americano, ele sugeriu a utilização de uma máscara cirúrgica comum e, em cima da máscara cirúrgica, a utilização de máscara de pano. Dessa maneira, eu penso que a gente pode também lançar mão dessas máscaras antivirais, que apresentam nanopartículas de íons de prata, que podem matar o vírus em 2 minutos. Então, talvez uma situação ideal, ou próxima do ideal, seria a utilização de máscara cirúrgica comum, que é fácil de encontrar, com essas máscaras virais que apresentam essas partículas que matam o vírus rapidamente. E um outro fator extremamente importante, tão importante quanto a capacidade da máscara em filtrar as partículas, é o ajuste da máscara no rosto. Não adianta você colocar uma máscara se pela máscara entrar ar entre o nariz e o rosto e nas laterais da máscara. Se a máscara não tiver ajuste de nariz ou ajuste nas laterais, não ficar bem certinho no rosto, o ar vai entrar por de fora da máscara e você vai ser contaminado. E principalmente aquelas máscaras que ficam caindo no nariz, que ficam frouxas. Essas máscaras e você não usar máscara é praticamente a mesma coisa. E uma coisa bacana que aconteceu essa semana também é que os Estados Unidos está distribuindo 25 milhões de máscaras à população carente. E máscaras ajustadas e máscaras de alta qualidade. Se não me engano, eu vi uma notícia, parece que a nossa cidade está seguindo mais ou menos o mesmo caminho. E em relação ao diagnóstico dessa nova cepa, dessa nova variante do coronavírus, é muito importante a gente perceber que a gente está diante de uma pandemia agora mais séria do que a pandemia quando começou o coronavírus, quando começou a Covid-19. Então, qualquer sintoma gripal
qualquer sintoma gripal já deve ser considerado como se fosse uma Covid. Ou seja, se o paciente tem diarreia, se o paciente tem sintomas parecidos com dengue, com dor no corpo, dor de cabeça, que a gente chama de dengue-like, se o paciente tem sintoma gripal, a gente já deve ficar de orelha em pé, porque pode ser Covid. Se uma pessoa da família tiver qualquer um desses sintomas, deve ser um sinal de alerta. Se 2 pessoas tiverem, com certeza é Covid. Agora, o mais importante, gente, é o seguinte, porque muitas vezes a gente tem um quadro de dor de cabeça e fala, putz, isso aí pode não ser nada, eu vou esperar até amanhã para ver. E amanhã aparece um outro quadro de falta de cheiro e tal, aí você vai falar assim, nossa, vou fazer o exame. Aí você faz o exame de PCR ou exame de sangue, demora 2, 3 dias para ficar pronto, para saber se deu positivo ou deu negativo. Só aí já foi criada uma janela de aproximadamente 3, 4 dias. Você não pode esperar esse tempo para começar o tratamento. O tratamento ele tem que ser feito no primeiro dia de sintoma, no máximo no segundo dia de sintoma. Mesmo que você trate e não seja Covid. Eu, há 2 meses atrás, eu tive uma febre e dor de cabeça. Fiquei em isolamento em casa 5 dias, comecei o tratamento para Covid. No 5º dia fiz exame, no 6º dia fiz exame, deu negativo, mas eu tratei como se fosse Covid. E uma coisa muito importante é que essa nova variante, ela está dando sintoma mais, às vezes não tão fortes, entendeu? Mas a evolução dela é mais rápida. Às vezes o paciente no 5º, 6º, 7º dia já está indo para UTI. Ao passo que o vírus antigo demorava 8, 9, 10 dias para o paciente ter quadro respiratório sério. Então, por isso também talvez seja muito importante a utilização da tomografia computadorizada no 5º, 6º ou 7º dia, na dependência da robustez dos sintomas. Sintoma muito robusto no 5º, 6º dia, com febre, tosse, a tomografia tem que ser obrigatória. E, obviamente, o tratamento precoce. Só que esse tratamento, gente, ele não deve ser feito de forma coletiva, deve ser feito de forma individual. Você deve consultar o médico, entendeu? O médico vai te passar as melhores medicações, entendeu? Mas, na minha opinião, o tratamento precoce também deve ser utilizado. E a gente tem que pensar que com essa nova variante, existe uma tendência muito grande dos hospitais lotarem. A gente vê os hospitais em São Paulo, Sírio-Libanês, Einstein, todos com fila de espera. A nossa cidade, Uberlândia, do lado. A gente vê que Jaú, Araraquara, Ribeirão Preto também está entrando numa fase crítica. Então, isso pode acontecer na nossa cidade também. E a gente não vai ter para onde correr, entendeu? Porque os hospitais vão estar lotados. Por isso que é importante, gente, pelo amor de Deus, que vocês entendam isso. Aglomeração, pelo amor de Deus, não. Álcool gel, higiene das mãos, máscaras ajustadas, máscaras de qualidade. É só assim que a gente pode evitar a propagação do vírus, dessa nova variante do vírus. Porque se a gente não fizer a nossa parte, se continuar como está, com máscara utilizada de maneira errada, máscara não ajustada, máscara ruim, aglomerando, festa em chácara, nós não vamos sair dessa, entendeu? A gente pode ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos em cima disso, entendeu? Até vacinar todo mundo, entendeu? Muita coisa pode acontecer ainda. Então, é essa orientação que eu queria passar para vocês, entendeu? Eu espero que tenha sido de alguma valia. E eu queria solidarizar com as 300 mortes, ou mais de 300 mortes, com as famílias das pessoas que morreram em Uberaba. E isso é muito triste para a nossa cidade. Eu tenho certeza que praticamente em todo o Brasil, todos nós estamos nos sentindo assim. Tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e vamos nos cuidar. Tchau, tchau.